Pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos começar a aula número 7, que é sobre o segundo macro processo de gestão de pessoas, também dividido em dois momentos, tá? Que é a modelagem do trabalho, a aula de hoje, e a próxima aula, a avaliação de desempenho, né? Para a gente compreender o que é o processo de aplicar pessoas, né? O que é o processo de aplicar pessoas? A gente precisa fazer uma retomada no assunto desde quando a gente falava que as organizações elas não podem trabalhar na base do improviso, na base do achismo, né? As organizações elas não funcionam ao acaso. As organizações, as empresas, elas são criadas, elas são planejadas para produzir alguma coisa, tá? Seja um produto, seja um serviço. E aí a gente aprendeu lá na teoria de sistemas, em introdução à administração, com Bertalanffy, aquele biólogo alemão, que as organizações elas precisam de energia. Essa energia pode ser uma energia humana, pode ser uma energia não humana, mas ela precisa de energia para transformar insumo, para transformar matéria-prima em produto acabado ou em serviço prestado, né? As organizações, pessoal, elas só podem funcionar quando as pessoas, e aí vem a questão do processo de aplicar pessoas, tá? As organizações, elas só podem funcionar, elas só conseguem funcionar, elas só funcionam da melhor maneira possível quando as pessoas que estão nos postos de trabalho conseguem, são capazes de desempenhar da melhor maneira possível, da forma mais adequada possível, os papéis para os quais elas foram selecionadas, os papéis para os quais elas foram admitidas, os papéis para os quais elas foram preparadas, né? Então, olha só, as organizações, elas fazem o quê? Elas desenham, tá? Elas desenham uma estrutura formal. Elas definem órgãos, elas definem cargos e mais que isso, elas estabelecem, tá? Elas acabam estabelecendo, às vezes com maior, às vezes com menor volume de regras, né? Os requisitos necessários, as atribuições necessárias a cada membro, a cada colaborador, para que eles desempenhem o seu papel da melhor maneira possível, tá? E aí entra um dos problemas básicos de toda a organização, tá? Que elas recrutam, elas selecionam, elas colocam os seus colaboradores nas suas funções, nas suas posições de trabalho, tá? Mas elas não têm, não conseguem transmitir da melhor maneira possível como é o desenho do cargo, como é a descrição do cargo, o que é um cargo, qual é a função que a pessoa tem que desempenhar em determinado cargo, né? Então, o processo de aplicar pessoas acaba sendo responsável por envolver, digamos assim, os primeiros passos na integração de novos membros na organização, né? O processo de aplicar pessoas acaba sendo responsável pelo desenho do cargo a ser desempenhado, pela avaliação do desempenho do colaborador no cargo pelo qual ele foi alocado, tá? Por isso, a gente estuda modelagem e avaliação de desempenho no processo de aplicar pessoas. Pessoal, olha só, a gente já falou no slide passado que as organizações elas não existem por acaso, elas não existem no improviso, né? Elas têm que ser planejadas para poder oferecer o seu produto ou o seu serviço da melhor maneira possível. E ela precisa das pessoas, né? Para que isso aconteça de uma maneira bem significativa. Então, a gente trabalha agora a modelagem do trabalho para perceber que a maneira, né, como as pessoas trabalham nas organizações depende basicamente de como esse trabalho foi planejado, depende basicamente de como esse trabalho foi modelado, foi organizado, né? De uma maneira geral,
a maneira como as pessoas trabalham nas organizações depende basicamente de como foi feita a distribuição dessas tarefas, né? Essas tarefas, só fazendo um apêndice aqui, elas estão contidas dentro dos cargos, guarda essa palavrinha, né? Então, olha só, o desenho organizacional acaba representando uma coisa que a gente já ouviu falar bastante, que é a arquitetura da organização. Ou seja, como seus órgãos, como seus cargos estão estruturados e distribuídos, né? Como seus órgãos e como seus cargos se comunicam entre eles, né? E é isso que define mais ou menos como as coisas vão funcionar dentro da organização. Gente, presta atenção, isso a gente já sabe, desde quando a gente estudou teoria da administração, né? Que se a estrutura organizacional for rígida, se for uma estrutura imutável, o que acontece com o cargo? Tende a ser cargo fixo, tende a ser mais permanente, tende a ser mais definido, fechado, individualizado, delimitado. Agora, se a organização for mais flexível, se a organização for mais adaptável, o que acontece com o cargo? A tendência é desses cargos serem mais maleáveis, serem ajustáveis, serem mais abertos, né? E apresentarem, obviamente, um elevado índice de interação com o ambiente que circunda esse cargo. Então, a gente já sabe, já aprendeu desde o comecinho do nosso curso de gestão, que quanto mais maleável, quanto mais flexível a estrutura organizacional, mais os cargos e as tarefas serão mutáveis. E mais importante, mais forte é a presença de colaboradores que sejam capazes de formarem equipes. Equipes que vão ser multidisciplinares, interagentes e interdependentes, né? Equipes que vão ser autogeridas. E a gente sabe também que hoje a modelagem do trabalho precisa de flexibilidade e, mais que isso, intensa participação das pessoas envolvidas, né? Que é exatamente isso que a figura número 1 mostra pra gente. Falando de cargo em modelagem do trabalho, né, a gente consegue perceber que o cargo é uma composição de todas as atividades desempenhadas por uma pessoa naquele ambiente de trabalho, né? Na realidade, pessoal, os cargos, né, eles são importantes porque é importante a gente saber o que é um cargo, porque eles são os meios pelos quais a empresa acaba alocando e utilizando as competências das pessoas para alcançar os seus objetivos, né? Os cargos, eles, de uma maneira bem simplista, né? Eles constituem os meios pelos quais as pessoas executam as suas tarefas, né? Para alcançar também seus objetivos individuais, né? De uma maneira bem resumida, os cargos, como mostra exatamente essa figura número 3, eles representam o elo de ligação, né? A pedra, não sei se vocês já ouviram falar nessa figura de linguagem, mas os cargos representam a pedra de toque entre a organização e as pessoas que nela trabalham, que é exatamente essa figura número 3. Então, olha só, qual é o cargo que a pessoa ocupa? Comprador. Quais as funções que ela tem que desempenhar? Pesquisa, coordenação, programação e efetuação de compras. Dentro dessas funções, quais são as tarefas que ela desempenha? Bom, pesquisar preço, comparar as ofertas, decidir a oferta mais favorável e negociar a compra com o fornecedor escolhido. Então, o cargo é uma coisa muito maior, né? É a composição de todas as atividades desempenhadas por uma pessoa dentro do ambiente organizacional. Essa pessoa, quando a gente trabalha a ideia de cargo, a gente chama ela de ocupante, o ocupante do cargo. Bom, se o cargo é a composição de todas as atividades desempenhadas por um ocupante,
como deve ser feito o seu desenho, né? Bom, o seu desenho, o desenho do cargo, né? E a gente vai ouvir em alguns livros, vai ler também o job design. Ele envolve a especificação do conteúdo, presta atenção, conteúdo, dos métodos de trabalho e das relações com os demais cargos, tá? Então, desenho de cargo está relacionado à especificação do cargo. Envolve conteúdo, método de trabalho e relações com os demais cargos. Eu trouxe aqui para vocês algumas definições, tá? Então, desenho de cargo é o processo de organizar o trabalho por tarefas. Desenho de cargo envolve o conteúdo, as qualificações do ocupante, as recompensas no sentido de atender às necessidades dos empregados e da organização. Essa é boa. Desenho de cargo é a informação utilizada para estruturar e modificar os elementos, deveres e tarefas do determinante de determinados cargos. Desenho de cargos é a organização das tarefas, atividades repetitivas de um cargo e as qualificações necessárias ao ocupante, bem como sua posição na organização do trabalho como um todo. Pessoal, para ser bem desempenhado, é importante a gente saber que cada cargo precisa determinadas competências do seu ocupante. E essas determinadas competências vão variar, né? Depende do nível hierárquico da área de atuação, etc, etc, etc. Então, o cargo exige que o ocupante saiba lidar com diferentes recursos. Saiba lidar com relações interpessoais, com informações, com tecnologia, em diferentes graus, né? Dependendo do cargo, mais ou menos tecnologia, dependendo do cargo, mais ou menos relação interpessoal, dependendo do cargo, mais ou menos, por exemplo, lidar com recursos financeiros, tá? Mas é importante a gente saber que o desenho de cargo precisa passar por 4 condições básicas: conteúdo do cargo, que é o que a gente vem falando, método dos processos de trabalho, responsabilidade e autoridade, tá? Que esses 4 pontos, eles estão sempre contidos em algum momento nessas definições que eu trouxe para você, né? Então, conteúdo do cargo é o conjunto das tarefas que o ocupante vai desempenhar. O método é como as tarefas vão ser desempenhadas. A responsabilidade é quem o ocupante do cargo deve se reportar. E a autoridade, quem o ocupante do cargo deve supervisionar ou dirigir. Então, passando por esses 4 pontos, a gente consegue desenhar o cargo. Pessoal, desenho de cargo é uma coisa bem antiga. Desde que o homem começou a trabalhar, tipo pescar e caçar, teve desenho de cargo, tá? É porque ele foi aprendendo, né, com a experiência ao longo do tempo, que ele precisava saber o método que ele ia ter que fazer, quem ele ia ter que obedecer, quem ele ia ter que mandar e qual era o conteúdo do cargo, por exemplo, quando ele ia pescar ou quando ele ia caçar, que eram coisas diferentes, né? Então, existem 3 modelos básicos de desenho de cargo: o clássico, o humanístico e o contingencial. A gente já sabe, né? Quem faz gestão, né? Seja qualquer gestão, gestão ambiental, gestão do agronegócio, gestão de pessoas, gestão de marketing. Quem faz gestão, né, sabe que a gente começa a estudar administração desde lá do modelo clássico. Então, o desenho de cargos baseado no modelo clássico é aquele apresentado lá pelo Taylor, pelo Ford, pelo Fayol, no início do século XX, né? Que era um modelo que era baseado na divisão do trabalho e da fragmentação das tarefas. Era essa fragmentação que acabava definindo o cargo, né? Por quê? Porque eles estabeleciam uma separação muito rígida
entre quem era da gerência e quem era o executante, né? Quem era o operário, né? A gente sabe que nesse modelo o gerente planeja e o operário obedece. O gerente planeja e o operário executa tarefas que eram simples e tarefas que eram repetitivas, né? Então, esse modelo clássico do desenho de cargo acaba apregoando, levando em consideração alguns pontos que a gente já está cansado de saber, tá? Que a pessoa é apêndice da máquina, que existe uma fragmentação exagerada do trabalho, que o foco aqui é a eficiência e que é um modelo muito conservador, né? Principalmente porque ele é feito para durar para sempre, porque ele é feito para ser encarado como um modelo definitivo, porque ele é feito para não dar brecha, para não dar espaço para mudança, né? Para finalizar o modelo clássico de desenho de cargos pautado no modelo clássico, a gente sabe e tem a certeza que é um desenho que funciona sob a abordagem do sistema fechado. Ou seja, as variáveis externas ao ambiente são excluídas de serem levadas em consideração para conhecer, para perceber como é o seu funcionamento, né? Esse modelo de desenho de cargo clássico tem vantagem? Tem vantagem, né? Reduz custo, padroniza a atividade e, de uma certa forma, ele oferece algum apoio à tecnologia, porque a aplicação dos princípios da linha de montagem acabou sendo a melhor maneira de obter o rendimento da tecnologia da época, tá? Mas tem desvantagem? Tem. O desenho, o modelo de desenho de cargo baseado numa estrutura clássica, né? Ele é desvantajoso também, porque os cargos eles acabam sendo simples, eles acabam sendo repetitivos, eles acabam sendo monótonos, eles acabam sendo chatos, eles acabam gerando desmotivação do colaborador pelo trabalho, ele acaba gerando um trabalho individualizado, um trabalho isolado, e ele acaba gerando uma coisa que é muito preocupante, que é o monopólio da chefia, né? Cada ocupante acaba se relacionando apenas com o seu superior, né? E isso não é muito saudável. Hoje a gente sabe que isso não é muito saudável no mundo da gestão, tá? Já o modelo humanístico, né? Que é também conhecido como modelo de recursos humanos, surgiu lá na experiência de Hawthorne, tá? Lá em 1930, né? Que era um modelo também pautado na eficiência, mas foi um modelo que acabou levando o lado social em consideração, o lado psicológico em consideração, tá? Pessoal, a abordagem humanística, ela acabou substituindo a ênfase colocada nas tarefas e na estrutura organizacional pela ênfase nas pessoas e nos grupos sociais. Mas isso não significa dizer que a eficiência, como eu já disse, foi deixada de lado, tá? A ênfase era na pessoa, a ênfase era no grupo, mas sempre buscando observar a produtividade e a eficiência do colaborador, tá? Tinha vantagem? Tinha vantagem. Por quê? A partir do momento que o colaborador era visto como gente, ele ficava mais satisfeito, tá? Tinha vantagem? Tinha vantagem. Por quê? Porque como era levado em consideração o lado social do ser humano, algumas consultas passaram a serem feitas também para os colaboradores. Tinha vantagem? Tinha vantagem. A partir desses dois momentos aí para cima que eu falei, a participação do colaborador no ambiente de trabalho começou a ser visualizada como importante. Tinha vantagem?
Tinha vantagem. Enquanto um acabava gerando isolamento do colaborador, o outro acabou conhecendo, entendendo e percebendo a importância de se trabalhar em grupo, tá? Mas tinha também algumas limitações, né? Da mesma maneira que no modelo anterior, o foco era no contexto e não no conteúdo, tá? Existia um romantismo muito grande envolvendo essa situação de modelo humanista. E isso não era bom, não era saudável para a construção do cargo na época, né? Da mesma forma que o anterior havia certa manipulação do estilo de trabalho do colaborador, né? E também havia o descrédito do modelo no sentido de realmente levar a pessoa em consideração no momento onde o foco era produtividade e eficiência, tá? Bom, no próximo slide a gente vai ver então o modelo contingencial de desenho de carga. Pessoal, o modelo contingencial ele é importante porque ele acaba representando uma abordagem muito mais ampla e muito mais complexa, principalmente porque ele considera as três variáveis de uma maneira, as três variáveis que são importantes para o bom funcionamento da organização, ele considera essas três variáveis de maneira simultânea, que são as pessoas, as tarefas e a estrutura. No modelo anterior, um focava mais a estrutura, o outro focava mais as pessoas. No modelo contingencial, essas três variáveis elas são enxergadas de maneira simultânea, tá? O modelo contingencial tem esse nome porque acaba decorrendo da adequação do cargo, do desenho do cargo a essas três variáveis. Então, depende. Depende da variável estrutura, depende da variável pessoa, depende da variável tarefa, né? Contingência está atrelada ao fato de depender do que está acontecendo naquele momento, tá? Nesse modelo contingencial, o desenho de cargo, ele não é só baseado em... Ele não é quase nada baseado em estabilidade, porque se depende do que está acontecendo, né, não dá para pensar que a estabilidade é que toca o desenho de modelo, o modelo de desenho de cargo contingencial para frente. Muito pelo contrário. Então, o desenho do cargo no modelo contingencial não está em nada baseado na estabilidade, na permanência dos objetivos ou na permanência dos processos organizacionais, né? Ao contrário, pessoal, é um modelo dinâmico, é um modelo que está baseado na mudança, é um modelo que está baseado na revisão do cargo como uma responsabilidade básica para o gerente, tá? Então, o gerente ele tem que estar sempre revisando o cargo para que esse modelo contingencial prospere na maneira de se desenhar o cargo, tá? É um modelo mutável, principalmente em decorrência do desenvolvimento pessoal do ocupante, principalmente em decorrência do desenvolvimento pessoal do colaborador, tá? Esse modelo contingencial é importante porque, de uma maneira óbvia, ele acaba supondo que existe a utilização das boas capacidades das pessoas, que existe a utilização do autocontrole das pessoas. E mais que isso, é um modelo que coloca, né, que os objetivos, né, definidos, eles têm que agir, eles têm que casar, eles têm que agir em conjunto entre o ocupante e o gerente, para que o objetivo maior organizacional seja alcançado da melhor maneira possível, né? Então, enquanto um era manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Esse modelo pressupõe que haja um casamento perfeito entre gerente e ocupante do cargo, tá? Esse modelo, pessoal, como mostra a figurinha aí, ele está baseado em algumas dimensões que são consideradas essenciais. São 5 dimensões consideradas essenciais, tá? Que é a dimensão variedade, né? Que é o número de habilidade exigida pelo cargo, tá?
a dimensão autonomia, que é o grau de independência, né, que o ocupante tem para planejar, para executar o seu trabalho, que é muito importante, né? A variável significado das tarefas, que é basicamente como o ocupante, como o conhecimento do impacto que o cargo provoca nas outras pessoas ou na própria atividade organizacional, a identidade. As vantagens, né, do desenho de cargo baseado nesse modelo contingencial são nítidas, né? Garante satisfação, garante envolvimento pessoal, favorece o redesenho sempre que necessário, flexibilidade para adaptação criativa, principalmente quando surgem novos problemas e quando surgem novos objetivos organizacionais, os ocupantes podem se reorganizar e retomar a atividade quando necessário. Falamos bastante em desenho de cargo, né? Falamos principalmente que para desenhar o cargo precisa ter o conteúdo do cargo, o método de trabalho, a responsabilidade de quem o ocupante do cargo deve se reportar e a autoridade, né, que é quem o ocupante do cargo deve supervisionar. Mas existe uma coisa muito importante, tá? Que está relacionado aos aspectos motivacionais do desenho do cargo, né? Então, o cargo tem que passar por aqueles aspectos que a gente falou, mas também tem que ser desenhado de maneira a proporcionar aspectos motivacionais ao ocupante, né? Então, esses aspectos motivacionais, eles envolvem percepção do significado do trabalho, né? Em que grau esse ocupante do cargo sente que o seu trabalho é importante? Em que grau o ocupante do cargo sente que o seu trabalho é valioso? Sente que ele contribui para a organização? Então, de uma maneira ou de outra, ele tem o desenho do cargo tem que contemplar momentos em que o ocupante perceba o significado do seu trabalho, né? Então, também tem que haver a percepção da responsabilidade pelos resultados do trabalho, tá? Em que grau o ocupante do cargo sente que é ele mesmo o responsável pelo trabalho? Em que grau o ocupante do cargo sente que os resultados legais de um trabalho dependem dele propriamente dito? Né? Então, o desenho do cargo tem que gerar aspectos, tem que resultar em aspectos motivacionais em que o ocupante do cargo perceba a responsabilidade que ele tem que ter pelos resultados do trabalho, né? E também tem o conhecimento dos resultados do trabalho, né? Então, além de perceber que o resultado é responsabilidade dele, além de perceber que o trabalho é importante para ele, é muito legal também que o desenho do cargo proporcione conhecimento dos resultados do trabalho, ou seja, né, em que grau, em que nível o ocupante do trabalho, o colaborador, passa a conhecer o resultado do seu trabalho e, mais que isso, autoavalia o seu desempenho, né? Então, essa relação entre desenho de cargo e, digamos assim, estado psicológico do colaborador acaba produzindo resultados, né? Bons ou ruins, né? Bons, como por exemplo, motivação para o trabalho, qualidade no desempenho de trabalho, satisfação com o trabalho, pouca rotatividade, pouca falta, etc. Tá? Porém, quando não existe um bom, eu vou falar relacionamento, mas não sei se é essa palavra, mas quando não existe uma íntima relação entre esses 3 pontos que eu coloquei e o estado psicológico do colaborador, acontece tudo ao contrário, né? Ele está desmotivado, ele falta, a organização acaba passando por rotatividade, etc, etc, etc.
Depois que a gente viu o que é cargo, né? Depois que a gente viu como desenhar o cargo, depois que a gente viu quais os modelos existentes de desenho de cargo, a gente vai, nesse slide número 8, falar sobre a descrição de cargo, tá? E a gente tem que trazer para nossa aula, né, que descrever cargo significa relacionar. Relacionar o que o ocupante faz, como ele faz, sob quais condições ele faz e, mais que isso, por que ele faz, né? Então, descrever cargo é um, entre aspas, tá? É um retrato bem simplificado, tá? Do conteúdo e das principais responsabilidades do cargo. Porque define o que o ocupante faz, quando faz, como faz, onde faz e por que faz, tá? Então, trouxe alguns conceitos aqui, que descrição de cargo é a definição escrita do que o ocupante do cargo faz, como e por que faz. Descrição de cargos é um documento. Descrição de cargos é um documento que identifica, descreve e define um cargo em termos de deveres, responsabilidades, condições de trabalho e especificações. Descrição de cargo é uma definição escrita do que o ocupante do cargo faz, como e em que condições o cargo é desempenhado, tá? Descrever cargos é documentar. Descrever cargos é um retrato documentado do que o ocupante faz, quando faz, como faz, onde faz e por que faz, tá? Essa figura número 3 que eu trouxe para vocês é um exemplo claro de descrição de cargo, tá? Então, o que faz? O que o ocupante faz? Tarefas e atividades que ele tem que executar. Quando faz? É diariamente, semanalmente, mensalmente, só de vez em quando? Como ele faz, né? De quem que ele precisa? Quais pessoas ele precisa para fazer? Quais máquinas, quais equipamentos, quais materiais, quais dados ele precisa? Como ele faz isso, né? Onde ele faz? No local e ambiente de trabalho. Por que faz? Quais os objetivos do cargo? Quais as metas? Quais os resultados que ele tem que atingir? Tá? Então, pessoal, de uma maneira bem simplista, a gente tem que saber que descrever cargos é documentar, é a definição escrita do que o ocupante do cargo faz, como e por que ele faz, né? Então, a descrição do cargo é responsável por relacionar de uma maneira breve, mas é responsável por relacionar as tarefas, os deveres e as responsabilidades do ocupante do cargo, tá? Depois que é feita essa descrição, tá? Vem a análise do cargo, né? E a análise do cargo acaba abordando aspectos extrínsecos do cargo, né? Ou seja, quais os requisitos que o ocupante deve possuir para desempenhar o cargo, que é o nosso próximo slide. Pessoal, para falar de análise de cargo, a gente vai retomar o slide passado rapidinho, que é a descrição de cargo, tá? Então, enquanto a descrição de cargo é uma definição escrita, é um documento escrito, tá? Que identifica, descreve e define o cargo em termos de deveres, responsabilidades, condições de trabalho, etc, etc, etc. A análise de cargo é detalhar, né, o que o cargo exige do seu ocupante, porém, em termos de conhecimento, de habilidades e de capacidade, tá? Por isso, a gente costuma dizer que a análise de cargos ela é feita a partir da descrição de cargo. Então, primeiro se descreve o cargo para depois analisar se está tudo ok, tá? E não é se tudo ok, é também se tudo ok, mas principalmente o que o cara precisa, o que o ocupante precisa em termos de conhecimento, habilidades e capacidades para desempenhar bem esse cargo,
tá? Então, olha só, embora a análise e descrição de cargos esteja intimamente ligados, né, tem uma diferença, tá? Enquanto a descrição de cargo focaliza o conteúdo do cargo, a análise de cargo acaba procurando determinar quais são os requisitos físicos e mentais que o ocupante precisa ter, tá, para poder desempenhar bem aquele cargo que ele foi confiado, tá? Existem 5 fatores de especificações que são essenciais para a gente poder entender, compreender e, mais que isso, analisar o cargo que foi descrito anteriormente. Tá? Esses fatores são requisitos mentais, requisitos físicos, responsabilidades e condições de trabalho. Então, qual a instrução necessária, né, para o ocupante estar naquele cargo? Qual é o esforço físico que existe? A concentração, ela é mais visual ou ela é mais mental? Né? Qual a habilidade que o ocupante precisa ter para poder desempenhar aquele cargo? Né? Como deve ser a supervisão de pessoas? Direta, indireta, vertical, horizontal? Qual é o material que ele precisa? Qual é a ferramenta que o ocupante precisa? Precisa de recurso financeiro? Precisa ter acesso a documentos que são específicos? Né? Como é o ambiente físico de trabalho? Tem risco de acidente? É barulhento? Não é barulhento? Né? Então, é essencial que para análise análise de cargos o ocupante tenha acesso a esses 4 fatores de especificações para perceber, né, quais são as suas necessidades, sejam físicas, sejam mentais, sejam qualquer tipo de capacidade, para que ele possa desempenhar aquele cargo de acordo com o que espera, né, que seja feito para que ele se sobressaia. E aí, né, para que seja feita então a análise dos cargos, a gente precisa perceber como a gente pode coletar informações, como a gente pode coletar dados, né, sobre os cargos que existem. Então, existem 3 formas diferentes de se coletar dados sobre os cargos, né? Entrevista, questionário e observação. A entrevista é um método mais utilizado, né? Não só para aplicar pessoas, mas, por exemplo, a gente viu para selecionar pessoas, né? Então, a entrevista é sim o método mais utilizado, que acaba buscando dados, informações a respeito dos cargos e, consequentemente, acaba determinando deveres e responsabilidades do ocupante, né? Então, quando a gente vai fazer alguma entrevista, né, principalmente para coletar dados sobre cargos, algumas perguntinhas são básicas nesse processo. Né? Oi, ocupante do cargo, qual é o cargo que você desempenha? O que você faz? Quando você faz? Diariamente, semanalmente, mensalmente? Como você faz? Né? Quais os métodos, quais os processos que você utiliza para desempenhar o cargo que você está alocado? Por que você faz isso? Qual é o objetivo? Qual é o resultado do seu trabalho? Quais são os principais deveres? Quais são as principais responsabilidades que você tem nesse cargo que você ocupa? Né? Em que condições você trabalha? Quais as demandas de saúde? Como está a segurança no seu trabalho? Qual a escolaridade que você precisa ter? Qual a experiência que você precisa ter? Qual a habilidade que o seu cargo requer? Né? Quais são os requisitos físicos que o seu cargo requer? Quem que é o seu superior imediato? A quem você se reporta alocado nesse cargo que você está? Quem é o seu subordinado? Fala mais sobre isso, né? Muitas das vezes, pessoal, as entrevistas elas são sim estruturadas, né? E são estruturadas porque exatamente elas já vêm com uma lista de questão que é preenchida pelo entrevistador no ato da entrevista, tá? Tem vantagem, tem desvantagem, isso a gente já conhece bastante, né? A vantagem da entrevista é que permite que o próprio ocupante, por exemplo, do cargo, relacione as atividades e comportamentos que outras pessoas não conseguiriam definir, tá? Agora, tem ponto negativo? Tem, né? O ocupante do cargo pode mentir nas suas responsabilidades, pode maximizar certas responsabilidades e minimizar outras responsabilidades, enfim, né? Riscos que todas as
as entrevistas aí, elas podem gerar, né? Outro método de coleta de dados sobre cargos é o método do questionário, né? Que na prática, a gente também já conhece bastante, segue o mesmo roteiro da entrevista. A diferença é que o questionário é preenchido pelo ocupante do cargo, na entrevista não, tá? Na entrevista, geralmente, quem preenche é o entrevistador, tá? O método de observação também a gente já conhece, principalmente a gente da área de gestão, né, que faz bastante observação, principalmente a participante, né? Nesse caso aqui, quando a gente fala de coleta de dados sobre cargos, ela nada mais é do que aquilo que a gente imagina mesmo que ela seja, né? Ou seja, a observação direta daquilo que o ocupante do cargo está fazendo, tá? Geralmente, o método de observação ela acaba sendo aplicado aos cargos que são mais simples, que são mais rotineiros, que são mais repetitivos, enfim. É muito comum que esse método de observação acabe utilizando também uma listagem de itens ou um questionário para ser preenchido pelo observador, e aí sim é a forma mais segura, porque daí acaba cobrindo todas as informações necessárias. Então, quando a gente leva uma lista daquilo que precisa ser indagado, daquilo que precisa ser perguntado, fica muito mais seguro, porque daí a gente consegue absorver, e mais que absorver, a gente consegue percorrer todas as informações que são necessárias para a gente compreender, né, como aquele cargo foi desenhado. E aí, pessoal, por que é importante finalizar essa aula falando de gestão de carreira e de trabalho de equipe? Tá? Porque em Aplicar Pessoa, a gente estuda muito desenho, análise e descrição de cargos, tá? Só que, como a gente fala em contingente, em mudança, em ambiente mutável, flexível, que precisa de inovação e criatividade, a gente consegue perceber que na gestão, principalmente quando a gente fala de cargos, né, a carreira do colaborador, a carreira do ocupante, ela acaba deixando de ser desenvolvida por meio de cargos, tá? Ultimamente é muito mais falável, não sei se existe essa palavra, mas é muito mais comum a gente perceber, né, que a carreira ela é construída mais a partir de competências do que a partir da formação de cargo, tá? Então, trabalhar a gestão de carreira observar qual é a sequência das atividades desenvolvidas por uma pessoa, pelo ocupante, pelo colaborador, ao longo do tempo da própria organização onde ele está inserido, né? Tradicionalmente, as empresas, a gente vem falando, né, sempre da comparação entre o do tradicional e do ideal, né? Mas tradicionalmente a gente sabe que as organizações, elas acabavam elaborando um plano de carreira para preparar os seus colaboradores, para preparar os seus funcionários, para preparar os ocupantes, para preparar as pessoas, no sentido de ocuparem cargos gradativamente mais altos na sua hierarquia. Então, a pessoa ia subindo na sua carreira, né? Mas, como as organizações hoje estão mais achatadas, né? Principalmente em razão do enxugamento dos níveis hierárquicos, o próprio encarreiramento está se tornando cada vez mais horizontalizado, né? Então, muitas organizações, pessoal, elas acabam adotando um plano de carreira que se chama plano de carreira em Y, né? Onde as promoções, onde as substituições acabam sendo feitas verticalmente, né? Ou horizontalmente, tá? Dependendo da oportunidade que a empresa, que a organização oferece. E agora, pessoal, enfim mesmo, para terminar a aula de hoje, é importante a gente, né, que a gente tenha conseguido perceber, né, a importância da gestão de carreira na modelagem do trabalho, a importância de se trabalhar com carreiras, né, na modelagem do trabalho, e também a importância de se falar em trabalho de equipe, trabalho em equipe quando a gente fala de modelagem do trabalho. Tá? Por quê? Porque como a gente já vem falando desde as nossas primeiras aulas, da aula 1, da aula 2, né, a gente vem falando que estamos na era da informação,
né? E nessa era da informação, aquele velho modelo burocrático acaba não tendo muita serventia, né? Aquela organização hierárquica que é composta por departamento, por cargos subdivididos, ela tá meio que quase em extinção, tá? E a partir dessa fala, eu queria dizer, eu buscando falar para vocês que esse modelo burocrático e hierárquico, composto por departamento, composto por divisão de cargo, está quase em extinção, significa dizer que esse modelo não morreu, né? Esse modelo, ele está migrando, tá? Rapidamente, tá? É um modelo que está migrando rapidamente para um novo conceito de trabalho. Tá? Para um novo conceito que, ao invés de trabalhar com pessoas separadas em cargos, né, em cargos extremamente individuais e fragmentados, está trabalhando para um modelo que busca juntar as pessoas em equipe de trabalho, né, que busca juntar os ocupantes, os colaboradores, em células de produção, em grupos integrados de trabalho, né, em grupos que participem de atividades conjuntas. E, sem dúvida nenhuma, o resultado é muito diferente do que aquelas organizações que viviam no modelo burocrático e, consequentemente, muito melhor, tá? Equipe de trabalho é muito mais que grupo de gente, tá? As equipes, elas têm algumas características que são ímpares, né? Que, por exemplo, o grupo não tem. E é isso, por isso que é tão importante trabalhar com equipe ao invés de trabalhar com grupo de gente, né? Então, existem algumas questões que devem ser bem consideradas, bem levadas em consideração quando a gente for construir uma equipe de trabalho, principalmente para ela ser uma equipe de trabalho bem sucedida, tá? Quem somos nós? Por que estamos aqui? Como estamos orientados? Quais as necessidades a serem atendidas? Quais são os caminhos a serem trilhados? Como é possível fazer isso acontecer? O que fazer? Como fazer acontecer? Como continuar a aprender? O que foi feito? Como foi feito? Por que foi feito? Excelente trabalho. Ou seja, reconhecimento é o que desejamos? Então, passar por esses pontos significa que a gente está tentando, que a gente está buscando, que a gente está almejando e contribuindo para a construção de uma equipe de alto desempenho, tá? Uma equipe de trabalho que seja coesa, que seja coesa realmente em busca de uma organização mais saudável, mais competitiva e totalmente inserida no mercado onde ela buscou estar inserida, né? Só para terminar, pessoal, quando a gente fala em construção de uma equipe de alto desempenho, para quem tiver curiosidade, pode buscar autores, né? São dois autores que falaram sobre isso, que chama Clock e Goldsmith, tá? Então, quem tiver curiosidade, procura Clock e Goldsmith e construção de uma equipe de alto desempenho. Tá? Obrigada pela aula de hoje. A gente se vê na próxima. Ainda falando em aplicar pessoas, a gente vai ver o que é uma avaliação de desempenho. Obrigada, até a próxima.